Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Começamos na aula passada, nós finalizamos na aula passada a função do ser, eu falei do sujeito de infinitivo, acusativo, e comecei concordância, falei das 3 regras básicas de concordância. Vamos revisar aqui no quadro, por favor? No quadro aqui. Concordância. Regra 1, que é o aspecto geral. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, precisamente com o núcleo. Vocês estão lembrados? O núcleo do sujeito é um substantivo ou palavra que vem com o valor de substantivo, que sempre virá sem preposição. E falei para você ser um caçador de núcleos do sujeito, porque os examinadores amam colocar termos do plural do lado do núcleo, para te induzir ao erro. Mostrei esse trecho do CESP, né? Regra 2. Falei das considerações importantes, o coletivo, o partitivo, o CESP gosta muito, aquele negócio de maioria, de porcentagens, né? Falei. Regra 2, sujeito composto anteposto. Composto é quando eu tiver 2 ou mais núcleos, neste caso o verbo vai para o plural, o aspecto geral, e este aspecto é o que é mais cobrado em provas. Aí eu falei de considerações importantes, 2. Regra 3, essa regrinha costuma cair muito. Sujeito composto, posposto, o verbo vai para o plural ou concorda. Não é plural ou singular. Se o mais próximo aqui, por exemplo, fosse plural, seria só plural. Ele concorda com o mais próximo ou flexiona no plural, tá bom? Quando é sujeito composto, posposto. Aí você vê, gente, concordância você tem que ter base, tem que saber análise sintática, tem que saber achar o sujeito. Senão não tem como. Por isso que português, uma aula depende da outra. Você que está fazendo meu curso aí no sistema pula-pula, eu faço umas, não, isso aqui eu perdi a paciência, isso aqui eu já sei. Uma coisa vai chamando a outra, né? Então fique esperto. Casos especiais, vamos lá? Daqui um pouquinho nós vamos pegar questões de concurso. Vou falar de alguns casos com vocês e vamos lá. Verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Nós chamamos de verbo pessoal aqueles casos de oração sem sujeito. É quando não tem sujeito. Todos já ouviram falar desse verbinho aqui que cai muito. É o verbo haver no sentido de existir, ocorrer. Então, eu coloquei aqui, havia interesses particulares, havia interesses particulares e existiam interesses particulares. Deixe-me dizer algo. Havia, existiam. Esse verbo haver está no sentido de existir. Se há algo, há interesses particulares. Isso aqui é objeto direto. Esse verbo não possui sujeito, ele é um verbo impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, é um verbo batido em prova. Se ele é impessoal, ele não tem como ir para o plural. Então, os verbos impessoais serão sempre empregados na terceira pessoa do singular. As pessoas falam muito assim, eu já vi muitos repórteres falando, haverão roubos. Não, haverá roubos. É o verbo haver, no sentido de ocorrer, de existir, ele não pode ir para o plural, porque não existe sujeito, não há com quem você estabelecer concordância. Então, o certo é, havia interesses particulares. Agora, tome cuidado. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Mas o verbo existir, no sentido de existir, é um verbo pessoal. Professor, mas como? Então saiba que esse verbo existir, ele é pessoal. Ou seja, ele possui sujeito. Então, aqui, o que era objeto com havia, porque aqui, é objeto direto. Aqui passa a ser sujeito. Então, o verbo vai flexionar? Vai flexionar. Se eu escrever existia, não. Então, coloque o seguinte, o verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito. Mas o verbo existir é um verbo pessoal, ele possui sujeito. Ele possui sujeito, tá bom? Isso é básico, mas é necessário eu falar, porque é batido, vive caindo em provas. Vive caindo em provas. O examinador gosta de flexionar esse verbo.
Outro verbo que é impessoal, que as pessoas erram muito, a pessoa fala, o verbo fazer se referindo a tempo. A pessoa fala assim, fazem 2 meses que não vou à Bahia. Fazem 2 meses. Não, o certo é faz. O verbo fazer se referindo a tempo também é impessoal. Mas é muito comum você ver essa flexão. Ah, fazem 3 dias. Não, é faz 3 dias. O verbo faltar, não. Faltam 3 dias. Aí vai para o plural. Mas o fazer se referindo a tempo é impessoal. Eu não flexiono. Eu não flexiono. Né? Então, se você pegar aqui... Deixa eu só pegar aqui. Ó, CESP, ABIN, Oficial de Inteligência 2018. Questão novinha. A correção gramatical e o sentido, está cobrando correção e sentido do texto. Esta é uma questão, gente, olha para aqui, para mim, de reescritura. Nós já estamos caminhando para o fim do curso. Então nós vamos fazer questões de reescrita, reescritura, paráfrase, no final, não importa o nome, no final do curso. Porque o CESP vive abordando. Professor, mas por que você só deixou para o final? Por quê? Gente, se eu for pegar uma questão de reescritura, para resolver numa aula de concordância, você já sabe que o erro vai ser de concordância. Se eu for pegar uma questão de reescritura para fazer numa aula de pontuação, você já sabe que o erro vai ser de pontuação. Então, eu gosto de fazer isso no final, quando eu ministrei todo o conteúdo, eu não vou misturar tudo. Fazer uns 2, 3 vídeos aí, trabalhando reescritura com vocês. Beleza? Trabalhando isso com vocês. A correção gramatical e o sentido seriam preservados. Caso o período tal, ele colocou um período, fosse reescrito da seguinte forma. Aí ele reescreveu. Turing conseguiu quebrar a enigma depois de 4 anos de trabalho, quando notou que haviam nas mensagens alemãs criptografadas palavras, que existiam palavras. Se há algo, isso aqui não é sujeito, é objeto direto. Então é havia. O erro era só esse. Mas é engraçado que na prova, até quem sabe passa batido. Ah, eu nem notei. Quando você está na aula de concordância, eu acabei de falar, você já bate o olho. Mas na prova, acaba pegando. Por isso que eu digo, questão de reescritura, é bom a gente resolver no final tudo misturado. Que eu quero treiná-lo para que você consiga enxergar na hora da prova. Para que você consiga enxergar na hora da prova. Vocês estão me entendendo, Elite? De verdade? Legal? Eu quero ver você arrebentando, cara. Beleza? Vamos lá, com a graça de Deus. Professor, tem uma questãozinha que eu quero falar aqui, que eu até coloquei no meu Insta. Pode olhar aqui para mim. Ó, tô mexendo no celular aqui só para te mostrar um detalhe que eu não memorizei. Eu coloquei como dica lá no meu Insta, Prof. Clayton, pra você me seguir lá. Eu coloquei o seguinte, que eu estava num supermercado aí comprando uma TV e estava lá assim, ó, Philco, tem coisas que só a Philco faz para você. Tava assim, ó. Tem coisas que só a Philco... Ai, meu Deus. Sou ruim para escrever aqui nesse negócio. Importante você estar entendendo, né? Filvo. Oh. Não tô bem não, velho. Não tô conseguindo escrever Philco. Que só a Philco faz para você. Olha só. Tem coisas que só a Philco faz para você. Esse ter. Galera, o verbo ter, consoante a norma culta, ele não pode ser usado no sentido de haver, impessoal, de existir. Ele não pode ser usado. Não é norma culta. Não é norma culta.
não é norma culta. Olhe para cá. Então, professor, então tem coisa, seria existem coisas ou há coisas. Há coisas que só a Philco faz para você ou existem, esse pra é marca da oralidade, né? Existem coisas que só a Philco faz para você. Há coisas e existem coisas, tá? Então lembre-se, o verbo ter, consoante o rigor gramatical, o rigor não pode ser usado no sentido de, ele não é um verbo impessoal, de haver. Não pode. Aí eu até anotei aqui, deixa eu ler aqui para vocês, olha para mim. Ó, no Insta aqui na minha dica. Tanto o verbo ter quanto haver, no sentido de existir, são impessoais. Ou seja, não tem sujeito. Então ter aí foi usado no sentido de haver. Este empregado, o existir empregado na linguagem formal. Então existem coisas, né? Beleza? E aquele coloquial, o ter é coloquial, né? Importante. A senhora gramática recomenda, neste caso, o uso do verbo haver. Há coisas que só a Philco faz para você, né? Recomendo o verbo haver. Então, quando Drummond colocou lá, tinha uma pedra no meio do caminho, consoante o rigor, seria havia uma pedra ou existia, consoante o rigor. Ah, mas Drummond deixou de ser um poeta expoente por causa disso? Lógico que não. Lógico que não. Né? Ah, Philco aqui é um erro absurdo. Lógico que não. Não é não. Mas para a prova, para sua redação, não escreva o ter no sentido de haver, no sentido de existir. Eu posso escrever no sentido de possuir. Ah, tenho muitos problemas. Eu possuo. Aí não tem problema. Ah, ele tem dinheiro, ele possui. É ou não é? Aí não há problema. Professor, vamos continuar. Deixa de conversa. Vamos lá. Concordância nas locuções verbais agora. Concordância nas locuções verbais. Vamos lá? Nas locuções verbais. Galera, eu quero dizer o seguinte. O que é uma locução? Ó, esse aqui é um verbo principal e esse aqui é um verbo auxiliar. Quem é o nosso sujeito aqui? O existir. Deixa-me ensinar algo. Olha aqui para o gato. Quem manda na locução verbal é o verbo principal. É o existir. O verbo existir é um verbo pessoal? É um verbo pessoal. O verbo existir é um verbo pessoal. Então, interesses particulares é o sujeito. Interesses particulares é o sujeito. Quem flexiona? O verbo auxiliar. Então, eu quero que você saiba, na locução verbal, galera, quem é que flexiona, elite? O verbo auxiliar. Então, certo aqui, anote aí. É quem? Devem existir. Tudo bem, galera? Devem. Então, quem flexiona a locução verbal? O verbo auxiliar. Então, quando eu digo devem haver interesses particulares. Só que agora, o verbo principal é o haver no sentido de existir. Ele é impessoal, porque esse aqui não é sujeito mais, é objeto direto. Então tá errado, o certo é deve. Professor, para lá, mais lento. Eu quero que você saiba, se o verbo haver é impessoal, a impessoalidade passa para o auxiliar. Então quando você fala assim, devem haver interesses, está errado. O certo é deve. Com o verbo fazer, devem fazer 3 meses, está errado. É deve fazer. Por quê? Olha para cá. A pessoalidade é passada para o auxiliar? Sim. A impessoalidade também. Se o haver for impessoal, essa impessoalidade passa para o auxiliar. É isso que eu quero de vocês. É isso. Tudo bem ou não? Impessoal passa para cá. Então, qual é o certo? Vamos lá, já coloquei até o certo aqui, ó. É deve haver no singular. Olha essa aqui. Há de existir regras. Verbo principal é o último, que está no infinitivo. Existir tem sujeito. Então está errado. Deveria ser
hão de existir, eu tenho que flexionar. Ah, então o verbo haver pode ir para o plural? Pode, ele é o verbo auxiliar. Lembre-se, quem manda na locução é o principal. O existir tem sujeito. Então quem flexiona? O verbo auxiliar. Aspecto geral, gente. Locução verbal. Quem flexiona, galera? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar. Legal? Olha essa questão aqui, ó. Só para a gente aplicar, a gente não está numa aula, eu não estou ainda na bateria de exercício com vocês. FUB. A flexão do infinitivo em passam a assumirem, mantém a correção do texto. Olha só, nesse cenário, a educação tem peso de ouro. E as universidades passam a assumir. Quem é que vai assumir as universidades? Quem é que passa as universidades? Universidades. Verbo principal, verbo auxiliar. Note você que eu tenho unidade sintática. Eu tenho um sujeito só para esses dois verbos. Você lembra que eu falei que é locução? Tem que ter unidade sintática. As universidades que passam. E quem vai assumir as universidades? É uma locução verbal. Na locução verbal, jamais eu poderei flexionar o verbo principal. Então esse item está errado. Não mantenha a correção de jeito nenhum. Jamais. Porque na locução verbal, quem é que flexiona, meu bebê, é o verbo auxiliar. Né? Na locução verbal, quem flexiona é o verbo auxiliar. Então aí não tem como, não há como jogar o principal no plural. Legal, galera? Todos entenderam? Existe um detalhe que eu gosto de mostrar para o meu aluno lindo, aqui, ó. Isso aqui que é um concurso muito antigo do CESP, nunca mais vi cair. Falava assim, ó, os efeitos da borda eu não lembro direitinho do exemplo. Eu vou substituir o exemplo, porque eu não lembro do conteúdo do concurso. Não lembro. Eu falo assim, os seus olhos parecem brilhar. Ou os seus olhos, isso é muito difícil cair, parece brilharem. Essas duas condições estão certas. É o único caso, quando você tiver o verbo parecer mais infinitivo, você poderá colocar no plural o parecer ou no plural ou o infinitivo. Tanto faz, um ou outro. Então eu posso falar assim, ó, os seus olhos parecem brilhar. Mas eu posso falar, os seus olhos parecem brilharem. Tanto faz. Isso quando, professor Cleiton Natal? Quando você tiver o parecer mais o infinitivo. Existe uma explicação sintática para isso, que aqui para a prova do CESP você precisa nem saber. Mas é o único caso, quando você tiver o parecer mais o infinitivo. Fica feio, né, eu falar? Os seus olhos parecem brilharem, mas está certo. Nunca os dois, um ou outro, mas isso é só com parecer mais o infinitivo. Isso eu estou te dando uma a mais, só um aprofundamento. Né? Pra você ter ideia, que quando caiu foi 2004. Muito tempo, né, professor? Mas sei lá, se ele inventa, meu irmão, morro de medo. Agora, o ser partícula passivadora, eu estou te avisando tudo para você acertar as questões na nossa bateria de exercício, tá? É muito importante para a concordância. O índice também, mas a partícula, então, é muito importante. Então, quando vocês virem num trecho essa palavrinha se,
Fique esperto com concordância. Podemos ter aí um erro de concordância. Olha esse trecho. Não se reconhecia na crônica, antes de Rubem Braga, quaisquer méritos que pudessem alcançá-la, à altura dos chamados grandes gêneros literários. Deixe-me fazer uma pergunta. A informação aqui está impessoalizada? Lembra disso? Na função do ser? O que é impessoalizada? Quem não reconhecia está aí? Tem como você falar? Ele não se reconhecia na crônica? Não, não tem como. A informação está impessoalizada. Então você fica entre PA e índice. Aí você vem para cá, ó. Quem não reconhece algo. É um alvo. Isso aqui está sem preposição. Então ele está habilitado para ser sujeito, paciente ou passivo. Esse ser é partícula A passivadora. Então, o certo, quaisquer méritos, o núcleo é méritos, não se reconheciam. É um erro de concordância. Quaisquer méritos não eram reconhecidos na crônica antes de Rubem Braga. Plural. Então, gente, se for índice, se o ser for índice, é sempre na terceira do singular. Se ele for partícula, a concordância será estabelecida com um termo que parece que é objeto direto. E muita gente erra esta concordância. Muita gente mesmo erra esta concordância. Mas você não. Eu quero você esperto nisso aí. Eu quero você afiado. Beleza? Nosso curso aqui é específico para o CESP, então tem que estar afiado. A FCC também cobra muito isso. Olha essa aqui. Coloquei alguns trechos, porque eu considero isso muito importante. Não se confunda com a dúvida. Olha o C de novo, ó. Viu esse C, já fala, bicho, será que vai ter um erro de concordância aí? O que vocês acham? Não se confunda com a dúvida saudável e metódica as indecisões. Gente, quem não confunde está aí? A pessoa que não confunde está aí no trecho? Ele não se confunda, não. Professor, quem não confunde algo. Não vai confundir que as indecisões não são confundidas. Por isso que saber função do ser é importante, cara. É não se confundam. Ah, professor, mas cadê o objeto direto? Já ensinei. Nós já estudamos na nossa última matéria. Partícula passivadora é voz passiva. Voz passiva. Toda voz passiva existe VTD, mas não existe objeto direto, porque o alvo da ação estará na qualidade de sujeito. Isso você já aprendeu, bonitinho. Beleza? Mais uma, ó. Nem todos discriminam numa foto os predicados mágicos que a ela se atribui. Estava como errado. Galera, outra palavrinha que vai ser importante para a concordância. Esse aqui é um relativo. Ele retoma os predicados mágicos. Professor, o curso está ficando mais difícil. Ele é um relativo. Os predicados mágicos a ela se atribuem. Olha o C aqui. Quem atribui, está aí no texto, quem atribui a ela, não é o ela. Esse ela não pode ser sujeito porque ele está com preposição. A ela ser sujeito? Vocês lembram que eu falei que o núcleo do sujeito não pode vir com preposição? A pessoa que atribui não está aí. Aí eu olho a transitividade para saber se é partícula ou índice. Quem atribui algo, mas atribui algo a alguém. Os predicados são atribuídos a ela. É um sujeito paciente. Esse ser é partícula a passivadora. Os predicados mágicos são atribuídos a ela. Os predicados são atribuídos a ela. Então é não se atribuem. Plural. Tem que ser plural. Porque o sujeito, o núcleo do sujeito são os predicados. Olha essa questão. CESP-TCU.
TCU técnico. Só para a gente aplicar. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram-se, né? Encontram-se, está no plural, os direitos, tal, poderia ser flexionada no singular, encontra-se. O que vocês acham, meus amores? Gente, quando eu pego lá no texto, viu o C, gente, cobrando concordância, fica esperto. Não esqueça que o índice é sempre na terceira do singular também, né? O índice às vezes cai também. Ó, ainda como parte integrante desse referencial, eles encontram-se os direitos? Não, não tem como. Aí você vem e vai ver se é partícula índice. Quem encontra, encontra algo. Os direitos são encontrados. É um sujeito paciente. Se é um sujeito paciente, esse C aqui é uma partícula passivadora. Então, direitos é plural, o verbo vai para o plural. Aí ele mandou colocar no singular, encontra-se. O item vem como errado. Porque tem que ser estabelecida a concordância. A gramática tradicional não admite isso. Né? Existe uma explicação da linguística aqui para entender esse C como índice no singular, mas o CESP não adota mais essa visão, já adotou. Tem que ser plural. Plural. Os direitos são encontrados. Os direitos são encontrados. Tá? Então, encontra-se os direitos, erro de concordância. Fui claro? Erro de concordância. Cara, olha pra mim. Tô te preparando, cara. Tô te preparando. Tô te mostrando. Eu quero que você arrebente. Na hora que a gente pegar a bateria de questões de concordância, você vai gabaritar. É isso que eu quero. Beleza? Legal, galera? Beleza mesmo? Na próxima aula continuaremos com essa pegada aí. Forte abraço.